Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando as riquezas do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 1, de 12 a 18. Vivendo com uma fé inabalável. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Vamos nos aprofundar na palavra? Ao entrarmos em nosso terceiro dia em Filipenses, é perceptível o quão pouco Paulo falou ou murmurou sobre sua própria situação. Embora tenha mencionado sua prisão em Roma, ele gastou muito mais espaço na epístola buscando encorajar, alegrar-se e orar por seus amigos filipenses. Consequentemente, quando a passagem de hoje começa com as palavras "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu", seria razoável esperar um pouco de reclamação justificada. Como você poderia ter continuado a frase de Paulo se estivesse no lugar dele? Agora, quero que você saiba que o que aconteceu comigo foi horrível. A comida aqui é muito ruim. Ou talvez, agora quero que você saiba que o que aconteceu comigo foi muito injusto. Eu não mereço esse tratamento. Esse, porém, não é o caminho que Paulo toma. Em vez de seguir para a autocomiseração, sua perspectiva e prioridades permanecem ancoradas em Jesus. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, conclui o versículo 12. Paulo, em meio a todo o seu sofrimento pessoal, reformula completamente sua experiência, centralizando suas lutas em Jesus e não em si mesmo. Ele redefine sua prisão como uma plataforma para o Evangelho e transforma sua cela de confinamento em um santuário de salvação. É uma resposta surpreendente à adversidade e que nos confronta gentilmente nos dias de hoje. A prioridade escancarada de Paulo era a proclamação do Evangelho, e essa preocupação principal filtrava e reformulava cada momento de adversidade que ele enfrentava. Se Cristo fosse pregado, Paulo ficaria satisfeito. Se Jesus não era pregado, Paulo não estava feliz. Nada mais importava. Embora seja contraintuitivo em nosso mundo obcecado pelo conforto, adotar a perspectiva de Paulo, que é radicalmente centrada no Evangelho, pode libertá-lo em suas adversidades também. Quando você pensa como Paulo, sua fé se torna imparável. Nenhum sofrimento pode derrubá-lo, nenhum muro de prisão pode contê-lo, nenhum desconforto pode perturbá-lo. Por quê? Porque toda experiência, por mais difícil que seja, torna-se uma oportunidade para Jesus impactar a vida de alguém, inclusive a sua. Se o Evangelho de Cristo for sua prioridade, não há nada que possa roubar sua alegria. Reflita e ore comigo. Como a perspectiva radical de Paulo pode ajudá-lo a reformular suas lutas hoje? Cristãos ao longo dos séculos experimentaram e relataram a outros a profunda comunhão com Deus em meio ao sofrimento. Se você está sofrendo, aproxime-se do Senhor. Ele tem alento e comunhão para você hoje. Você já pensou que a maneira que o cristão passa por dificuldades é um testemunho do nosso Deus para o mundo? Peça ao Senhor para te ajudar a ser um instrumento para a pregação do Evangelho em tudo que você passar.
Muitas vezes andamos distraídos pelas preocupações da vida e não mantemos o zelo pela pregação do Evangelho queimando forte em nosso coração. Peça ao Espírito Santo para alimentar essa chama e te dar a mesma paixão que Paulo tinha pela proclamação das Escrituras. Vamos orar. Querido Deus, eu entrego o meu dia a Ti. Em meio aos desafios e lutas da vida, desejo priorizar Teu reino como Paulo fez. O Evangelho é a esperança do mundo e oro para nunca esquecer Seu poder. Renova-me hoje e recalibre minha perspectiva para que eu possa ver cada momento, bom ou ruim, como uma oportunidade de compartilhar Cristo e testemunhar Teu amor em ação. Em nome de Jesus, amém. Olá! Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, encontramos a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: "Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo?" "Porque ninguém nos contratou", responderam eles. Ele lhes disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha." Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: "Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros." A primeira coisa que podemos esclarecer é que essa parábola não tem nenhuma relação com a salvação, pois ninguém é capaz de trabalhar para merecer a sua salvação. Também não se trata de recompensas, já que em 1 Coríntios 3:8 nos mostra que receberemos recompensas diferentes. Na verdade, essa parábola mostra Deus nos dando a oportunidade de nos envolvermos em sua obra, pois Ele deseja nos recompensar conforme a sua bondade e misericórdia. Muitos servos de Deus na história da igreja trabalharam por toda a sua vida, fizeram muitos sacrifícios e deram sua contribuição para o reino de Deus. Deus está nos chamando para servi-lo, independentemente de nossa idade ou do tempo que nos resta de vida. Se hoje nos envolvermos em sua obra e cooperarmos com Ele na implementação do seu reino, seremos recompensados. Não de acordo com o tempo de trabalho, mas segundo a graça e a bondade de Deus. Portanto, vamos nos levantar e nos envolver com a seara de Deus. Que possamos nos dispor e trabalhar, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre produzindo fruto e aumentando nosso tesouro no céu. Essa recompensa será muito maior do que conseguimos imaginar. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-me a estar sempre envolvido na Tua obra nesta terra e não permita que eu seja apenas um espectador. Eu quero que possas contar comigo para que o Teu Evangelho seja testemunhado e as pessoas louvem o Teu nome, sejam salvas e curadas. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Jay Santana. Seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionadas aqui no Glorify. Mateus capítulo 16 é um capítulo muito especial, pois traz a revelação de que Jesus é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. O capítulo inicia com os fariseus pedindo um sinal a fim de testar Jesus, mas, conhecendo o coração deles, não lhes deu sinal algum. Muito pelo contrário, advertiu seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus então perguntou a eles quem diziam ser o Cristo. Após muitas respostas, Pedro diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Tal resposta foi revelação do Pai. Jesus então pede aos seus discípulos para que ainda não contassem tal revelação. E pela primeira vez começou a adverti-los claramente sobre a sua morte e ressurreição. Era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus também ensinou aos seus discípulos o alto preço de ser seu seguidor. É necessário ser seu imitador, negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Afinal, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mesma lição permanece real e atual para nós. Que sejamos seguidores fiéis de Jesus Cristo, negando a nós mesmos e carregando a nossa cruz, pois no fim dos tempos, de nada valerá ter ganhado todos os bens que o mundo pode oferecer se perdermos a nossa alma e o nosso lugar eterno com o Senhor.